Muito bem-vinda, muito bem-vindo, que bom ter vocês de novo aqui conosco no Conversa com Zambrano. Você já sabe, eu sou Leandro Zambrano, advogado e escritor, e hoje nós vamos ter um super papo aqui, ó, com a Patrícia Rosa, promotora de eventos, hein? Fica aí antenado porque vai ser muito legal esse papo. Nossos apoiadores são Construtora Capilé. Do projeto à obra até a entrega final é com a Construtora Capilé. Arquitetura, engenharia, construção. Não faz isso assim, um pedaço com cada um depois da confusão. Pega a Construtora Capilé e faz tudo, do projeto à execução, com eles. A Cooperativa Univale de Reciclagem sempre deixa o recado. Zambrano, lembra o pessoal para separar o lixo. As pessoas não sabem como é importante separar o lixo, porque o lixo, quando não é separado, ele se contamina e não pode ser reutilizado. Então, gente, fica aí, ó, Cooperativa Univale de Reciclagem, porque reciclar é o futuro. Fica a dica, hein? E Agência Imóveis, a sua imobiliária aqui na região do Vale do Sino, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapucaia, Esteio, Canoas. Procura ali, ó, bota no Google www.agenciaimoveis.com.br, você vai ver tudo, venda e locação, com pessoal de hiperconfiança, porque negociar imóvel é uma coisa de muita responsabilidade. Bem-vinda, Patrícia! Olá, tudo bem, Zambrano? Tudo bom? Um grande Eu prazer. fico assim, sem fôlego, falando tudo isso, né? Tu vê ali, fica passando ali rapidinho as letras no nosso teleprompter ali, né? E eu tenho que acelerar aqui. Sim. Olá, telespectadores. É um grande prazer estar aqui nessa conversa com o Zambrano, na querida Vale TV, que tanto eu gosto, né? Que tanto eu adoro, já tive a oportunidade de fazer parte. Estou muito feliz pelo teu convite aqui para esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser mega descontraído, Vai né? Porque ser. Hoje Zambrano nós é vamos, descontração. nós vamos fazer uma coisa diferente hoje, Patrícia. Certo. Sabe por quê? Eu não vou te entrevistar, tu que me Porque entrevista. normalmente é isso que acontece. Por tu ser promotora de evento, geralmente tu tá mostrando algo para as pessoas. Sim. Seja no jornal, na internet, na Com TV, certeza. né? E hoje nós vamos fazer o contrário. Hoje nós vamos mostrar a Patrícia. Que show, muito bom, tá? Tá pronto fazer a regressão comigo aqui? Vamos fazer. É ótimo assim eu poder não estar nos bastidores, né? É uma grande honra hoje eu ser a entrevistada, porque o meu trabalho justamente é esse, né? Da gente ficar nos bastidores fazendo tudo dar certo e o nosso anfitrião, o nosso, né, empreendedor ou a marca ser quem realmente tu tá aparece, com o holofote se em destaca. outra pessoa, gente. Sim, a gente faz assim, o evento, a atividade andar sem que sejamos percebidas. Esse é o ideal de uma promotora ou de uma cerimonialista, né? De que a coisa aconteça, seja bem sucedida e o nosso anfitrião, a marca ou quem está promovendo que realmente apareça. E hoje eu tô aqui, tô até acho que nervosa, mas tô até um frio na barriga agora. Não. Vamos fazer uma pergunta fácil, que ninguém nunca errou. Onde é que tu nasceu, Patrícia? Eu nasci em Porto Alegre. Porto Alegre. Há 44 anos atrás, mas não conta pra ninguém, né? Não. Capital de todos os gaúchos. Pai e mãe moravam lá? Sim, Porto Alegre, me criei até os 12 anos lá, né? Eu morava na Vila Jardim, em Porto Alegre. E aí depois, a partir dos 12, então, eu me mudei para Portão, onde também pude fazer muita coisa legal. De um porto para um portão. Para outro, né, para outro pro portão. E é uma cidade, assim, maravilhosa também, super acolhedora. E a família também, né, fui morar com a... Tu te lembra mais de Portão ou de Porto Alegre, assim? Eu acho que foram dois momentos bem especiais, assim, né? Que um da infância, né? Até o início da adolescência e depois toda a minha adolescência. Por que teve essa mudança? É que eu fui criada praticamente pela minha avó, né? Pela avó e pela mãe. Então, quando a avó faleceu, ela pediu, né, assim, para minha madrinha, que é com quem eu fui morar em Portão, para eu ter essa nova etapa, assim, na vida, né? Então, foi bem bacana. Depois, eu comecei a trabalhar, né, já mais adiante, comecei a trabalhar na Electric Circus de Portão. Aí eu tive uma oportunidade... Na Electric, lembra? Claro que eu lembro. Foi muito legal. Foi tua primeira experiência, assim, Não, de trabalho? eu fiz lá em Portão, eu trabalhei na delegacia de polícia como estagiária. Ah, que baita experiência. Baita experiência. Que, ali assim, novinha, tava no 18 colégio. 18 anos, né, recém tava ali no 2º grau. E daí surgiu uma oportunidade que uma amiga fez um estágio, assim,
E aí, naquela época, eu tinha um namoradinho, daí para comprar um cartãozinho, eu tinha que pedir dinheiro para a madrinha, né? Daí eu digo, eu queria tanto ter o meu dinheiro, assim, para eu poder, né, fazer as minhas coisas. E daí eu bati lá na delegacia. Aí quem me atendeu não foi indicada por ninguém. Tu escolheu uma delegacia para ser a primeira vez de pedir emprego. É que uma amiga minha tinha feito um estágio e ela tinha saído, daí eu bati lá, quem me atendeu foi o Renatinho, que foi prefeito de Portão, né? Ele era policial na época lá. E daí eu digo, eu gostaria de ver se tem uma vaga e tal de trabalho, assim. Daí ele me disse, olha, a vaga que tinha foi preenchida, mas o delegado tá ali, se tu quiseres falar com ele e tal. E eu digo, vou ir, né? Eu tô aqui mesmo, Metida desde novinha, Sim. assim. E aí eu conversei com o delegado bem sério, era o Frank na época, não sei se tu chegou a conhecer ele, né? E aí ele disse, mas por que tu queres trabalhar? Delegado, até para comprar um cartão para o meu namorado eu tenho que pedir para minha madrinha, eu gostaria de ser independente. Creio eu que ele ficou com pena da humildade. Ele pensou assim, essa aí, né, me pedir emprego numa delegacia com tanta humildade, assim, uma coisa tão ingênua até, né, meu motivo, assim, de querer trabalhar, né. E aí foi muito legal, ele disse, não, a senhora pode começar amanhã e tal. Daí me chamou de senhora, né, e daí eu digo, estou terminando meu curso de datilografia, pode ser depois de amanhã? Pode. Daí eu comecei a trabalhar e trabalhei 1 ano como estagiária, daí terminei o 2º grau. Lá na delegacia tu ficou 1 ano. 1 ano. Daí e não pensou em ser polícia? Eu gostava muito da atividade, assim, mas acho que a gente vai se encaminhando para aquilo que é o nosso propósito, assim, porque eu sempre fui metida com essa parte de cultura, eu cantava no coral da cidade, fui rainha da Volksfest lá, né, em 99, aí comecei a trabalhar para o jornal da cidade também como colunista social, daí eu acho que a gente vai se encaminhando, assim, para aquilo que realmente é o nosso propósito. Que jornal que era lá? Era o jornal Primeira Página, de Portão. Então foi muito legal, daí eu fiquei 1 ano como estagiária, o Concepro daí me contratou como funcionária de carteira assinada, porque eu fazia todas as atividades, assim, dentro da delegacia, da parte administrativa, assim, né, então foi um aprendizado muito grande, um amadurecimento, né, assim, pela seriedade do trabalho, os colegas, e aí daí fiz a coluna social, então, durante 5 anos, do Primeira Página, nesse meio tempo surgiu a Electric Circus, que daí também eu fiz a mesma coisa, né? Eu estava lá na delegacia, estão precisando de uma promoter. Eu fui lá. Que é Nunca promoter? tinha feito. Nem sabia que loucura! Nem sabia o que era. Bati na porta também lá. Daí eu lembro até hoje, foi o arquiteto da casa que me atendeu. Eu gostaria de ver, tem uma vaga para promoter aí, né? Daí ele disse, sim, hoje vem a promoter de Carlos Barbosa, a Marta, que é quem vai fazer a seleção, tal hora. Daí fui, né, naquele horário. Era ali na RS, né? Na RS. E uma baita casa, assim, né? Hoje depois virou a Safe ali, isso, o mesmo lugar, né? Aí eu fico pensando, né, eu era bem caruda para aquela idade, assim, eu era novinha, né? E aí também, mesma coisa, conversei com ela, olha, eu trabalho para o jornal, né, tô na delegacia, mas estou saindo, né? E eu vi que tem uma vaga para promoter, daí ela me explicou, olha, a promoter faz isso, aquilo, tem que fazer um mailing, né, das pessoas formadoras de opinião da região, e eu, mailing? Que será isso? Eu aqui, né, mailing, não, mas... deixa comigo, quando eu souber o que é, eu vou fazer bem. Eu falei aquilo como se eu soubesse o que era mailing, mas nem sabia o que era mailing, né. Aí eu lembro que até eu cheguei no jornal, pessoal, o que é mailing e tal? Não, olha, uma lista. Daí naquela época era Listel, né? Não é hoje que tem redes sociais. O pessoal acha que é mailing, hoje que vem o arquivo, tudo pronto. Era hoje já tem. Lista telefônica desse tamanho, páginas amarelas. Aprendi a ser promoter e comunicar lá naqueles tempos primórdios ainda que a gente folhava. Não tinha celular? Não tinha celular, né? Daí, tipo assim, quem é o presidente de tal, né, local? O diretor de tal empresa que pode ser interessante. Então, eu aprendi a fazer mail assim, na Listel, pegando o número da empresa, ligando, né, pegando os contatos, daí para a gente levar os convites ainda em mãos, né, que o convite ainda era impresso e tal. Então, foi muito legal, mas mais uma experiência, assim, para mim, grandiosa, né, eu brinco que eu era uma menininha grossinha lá de Portão, de repente eu entrei num mundo bem diferente do que eu estava acostumada, assim, né? Aquele mundo de festa, de glamour e tal, né? Da Electric, eu creio que tu deva ter ido, né? Sim, assim, eu nos lembro shows bem. lá. Então, foi um aprendizado muito grande com eles também nessa parte de produção de show, de tu ter o contato com as bandas, de tu levar as pessoas... Qual era a banda top dessa época? Naquela época tinha várias, Engenheiros do Havaí,
nenhum de nós. Era o rock gaúcho, assim, surgindo a toda. E nacional também, Cidade Negra, né, Banda Mascavo, que daí já era um pouco diferente. Então, assim, ó, foi muito bacana, sabe? Tu poder trabalhar na produção de shows, né, tipo assim, eu estava acostumada com as nossas festas na praça de Portão ali, né? Sim, é outra, e de repente outra circunstância, total. Né, assim, que eram muito legais, porque até hoje o Portão tem essa cultura, assim, de proximidade, o pessoal curte muito, né, a praça, mas eu ia como participante, assim, né, sempre adorei, de repente tu tá do outro lado. Quanto tempo ficou ali trabalhando de promotor da A Elétrica eu comecei um mês antes da inauguração e fiquei até a última festa. Quanto tempo deu 4 isso? anos. 4 anos. Uhum. E assim, com esse serviço, com certeza, outros te procuraram. Sim, daí naquela época, então... Porque tu também te tornas conhecida ao mesmo tempo que tu divulga o empreendimento. Sim, e aquela época, assim, ó, eu brinco, né, que eu aprendi a fazer comunicação quando não tinham redes sociais, não tinha nem... Naquela época não tinha Orkut. A rede social era uma agenda. Era agenda... Né, eu tinha até agora, né, até agora, início do ano, todo o material da Electric Circus que eu ganhei, a caixa, né, a nossa administradora, a Nilce, que é minha amiga até hoje, ela disse, a melhor pessoa para ficar com a história da Electric é tu, né, porque tu ajudou a gente, assim, nessa construção e tal, então essa caixa aqui vai ficar contigo. Então eu tinha todas as fotos, fax dos anúncios que eram enviados para os jornais, não vinha nada digital, então eles mandavam por fax para a gente aprovar, né, aquele anúncio. Tinha os fotolitos ainda de algumas coisas que a gente fazia, daí eu doei para o museu. Né, eu pensei, para qual museu? Para o Museu de São Leopoldo. Tá lá? Tá lá. Eu tenho que agora me organizar para a gente ir para lá, ajudar eles a fazer a cronologia, assim, né? Sim. Mas eu pensei, o melhor lugar para ficar é lá. Eu doei da Electric e o que eu tinha de material da Factory, que daí, em virtude Pois daí como é que foi a Factory, que é algo assim que eu acho que é bem marcante em São Leopoldo, vincular a tua pessoa com a Factory. Sim, a mesma coisa, né? Eu digo, mesma... Saiu da Circus e foi para a Factory. A Electric fechou em dezembro, né? E daí de 2004... E eu gosto, né, disso. E naquela época eu trabalhava também com o vereador Genésio Monteiro, de São Leopoldo. Delegado Acho que tu lembra, delegado Genésio, já em virtude da delegacia, que ele gostava do trabalho, né, da época que eu trabalhava. E ele assumiu lá em São Leopoldo a Secretaria de Assistência Social e me convidou, preciso de alguém lá da parte administrativa, eu sei que tu vai fazer muito bem essa parte. Então, o meu horário na Câmara era do 12h30 às 6h30, né? Na Câmara era essa época. E na Secretaria lá também depois era o mesmo horário. E daí, então, eu trabalhava na Elétrica até o meio-dia, saía da Elétrica, 12h30 estava na Câmara daí de Vereadores, né? Sim. Que foi antes da Secretaria de Assistência. Aí depois, final de semana, eu trabalhava na Elétrica. Olha só, eu tô aqui com a Patrícia Rosa, e nós estamos chegando numa fase muito marcante da história contemporânea de São Leopoldo, que é a Factory. Factory Beer. E nós vamos falar disso logo depois do comercial. Não sai daí que a gente logo volta. A Capilé foi pensada para você que quer realizar o sonho de construir ou reformar. Localizada em São Leopoldo, a construtora e incorporadora Capilé é especialista em construção civil, oferecendo engenharia, arquitetura e mão de obra de qualidade para garantir a execução de sua obra. Atuamos também com reformas, manutenção, serviço de elétrica, eletrônica e hidráulica. Capilé, identificando oportunidades, possibilitando projetos. A Cooperativa de Trabalho e Renda Univale conta com mais de 60 cooperados e realiza suas atividades de coleta seletiva, gestão de resíduos em empresas e eventos, triagem de materiais recicláveis e enfardamento e comercialização nas cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Portão. A Univale possui um modelo sustentável de reciclagem que garante oportunidade de trabalho e ajuda na redução do impacto ambiental através do descarte correto e da reciclagem. Univale, repense, reduza, recicle. Estamos voltando, conversa com Zambrano de hoje, oferecimento Construtora Capilé, Cooperativa Univale e Agência Imóveis. Um baita papo com Patrícia Rosa,
promoter da Electric Circus e que agora estava nos contando que foi trabalhar em São Leopoldo com o delegado Genésio, mas surgiu algo aí chamado Factory na vida dela. Isso aí. Me conta como é que foi isso. Isso aí. Porque a Factory é algo muito marcante na vida assim do leopoldense, que tem a sua, que nem eu assim, cinquentão, a Factory está muito marcada. Sim, eu sempre digo, né, saudades eternas, tanto da Factory Beer quanto da Electric, porque assim, ó, é muito bom e isso eu tenho até hoje, né, como um propósito meu de trabalho, que é tu trabalhar com a alegria das pessoas, com E a dois descontração. empreendimentos bem diferenciados, Bem né? diferenciados, assim, para a época, Pra né? época. E que hoje não tem igual. Vanguarda. Né? Depois que foi criada, né, várias leis, assim, que a gente teve, graças a Deus, né, que cuidar mais no trânsito, o pessoal não beber, né? A pessoa sai para beber, né? O pessoal saía para beber, dirigia, não era muito positivo, tinha muitos acidentes. Aí mudou à noite, né? Porque hoje tu não vê mais casas do porte da Electric Circus Pois e é, da não Factory. tem, né? Eram 3.000 pessoas numa casa na sexta. 3.000 pessoas. Na Factory, 3.000 pessoas e 4.000 na Electric Circus, porque o espaço era muito grande. Então, com a Sim, questão... tinham ambientes diferentes, né? É. Pista para lá, palco para cá. E por mais assim, ó, que tu, né, a gente sempre incentivou lá na Electric a questão da bebida, assim, do pessoal Da não responsabilidade dirigir. no Tinha uma trânsito. época que tinha vans, né? O pessoal se organizava para ir em vans justamente para se cuidar, porque dava muito acidente também em virtude disso, né? Então, com a lei seca mudou um pouco o conceito da noite. Eu acho que, né, se a gente for voltar um pouco no tempo, vai ver que aí as casas noturnas também começaram... Começou a mudar o hábito. As pessoas começaram a mudar o hábito, né? Hoje a gente vê espaços menores, pubs, e quando tem um grande show, que nem na época tinha semanalmente na Electric Circus, todo sábado tinha shows grandes, aqui estaduais e nacionais. Hoje aí a gente vê em teatros, em outros espaços maiores, mas shows esporádicos. Né? E hoje a gente mais controlado, não tem aquela festa junto, Sim, né? não Tu vai tem. assistir a uma peça de teatro que é um show. Sim, e daí é muito legal, assim, ver essa transição e até pela questão da segurança também das pessoas. Como é que foi a tua experiência com a Factory? Ai, foi maravilhosa, né? Eu brinco assim... Daí tu foi conhecer São Leopoldo. São Leopoldo, daí eu já estava morando em São Leopoldo em função do trabalho que eu tinha com o vereador Genésio Monteiro, né? E daí, então, eu bati lá na Factory da mesma forma. Fiquei sabendo que tinha vaga e tal, fui lá, daí a moça me atendeu, pode deixar o teu currículo? Daí eu digo, olha, eu gostaria de falar com a pessoa que pode me contratar. Mas vai chegar daqui a 2 horas, não tem problema, eu vou ficar sentada aqui às 2 horas e vou aguardar. Daí chegou o Marden, que era o nosso administrador na época, tu também deve ter conhecido. Daí eu fiz a entrevista e daí ele gostou pela experiência da Elétrica, que eram as 2 casas maiores, assim, na época ali da região, né? E aí eu comecei lá na Factory, então foram 3 anos também, muito intensos, assim, de várias atividades que a gente fez, dessa mudança também, dessa transição, aquele contato bacana com o cliente, assim, né? Porque eu sempre fui aquela promoter e no meu trabalho hoje, eu me envolvo emocionalmente no sentido de que me interessa a vida do cliente. Me interessa saber que o Zambrano está bem, como tu inaugurou o teu espaço lá, por sinal, muito lindo, né? Obrigado. O Box 719. Bom, eu estava lá em Porto Alegre, tinha uma atividade em Novo Hamburgo. Não, eu quero ir lá prestigiar o Zambrano, né? Eu digo isso que é um lado emocional, assim, que é uma pessoa que sempre foi bacana, sempre prestigiou também a gente. Eu acho que a gente tem que ter essa ligação, que eu sempre tive com os clientes, né? Da gente se interessar pela vida deles e pelo que está dando certo. Sim, tu acaba te tornando um pouco amiga de quem tu tá lá, não de quem tu tá promovendo, mas para quem tu promoves o evento. Porque eu me lembro muito bem das pessoas dizerem, eu conheço a Patrícia, a Patrícia é minha amiga, a Patrícia... é da onde? Lá do tempo do Factory. Da Factory, Então, assim, essa rede toda que a gente tem, que a gente se encontra nos eventos, eu te digo que 60% é da época da Factory, porque nós tínhamos o pub, que era um público, né, um perfil de público, o restaurante, que na época tinha uma culinária internacional, né, mediterrânea, que também era um outro público, e a parte da danceteria, que eram 3 públicos totalmente diferentes, que a gente tinha que criar estratégias de comunicação diferentes para atrair aquele público, né?
Então, para mim, foi uma experiência, assim, também maravilhosa. E daí eu saí, então, quando eu decidi sair da Factory... E acabaram, como tu disseste, as boates grandes, assim, a noite acabou. Daí acabou o serviço para promoter? Não, na realidade, na época, assim, a Factory continuou, mas eu achei que o meu tempo tinha terminado, assim. Tudo continuou, mas continuou já meio diminuindo, né? Diminuindo, e não por uma questão da casa em si. Não de qualidade mas da casa, de a cultura. mudança de cultura do público da noite. Isso, a mudança de cultura do público da noite. Tanto é que aquela época, nossa, era glamour, né? Hoje Filas enormes. Enormes. E hoje as pessoas primam por conforto. Eu sou uma, assim, saltão, muito brilho, né? Eu quero poder ir num lugar e estar confortável, assim. Então, se eu tiver que ir com uma rasteirinha, e naquela época era tudo muito glamouroso, E como assim, é que foi, né? a Patrícia pós-Factory? Aí eu decidi empreender. Eu decidi criar, né, então, a Patrícia Rosa Eventos, que todo mundo, né, brinca hoje, quando me chama é a Pati Rosa Eventos, né? Isso aí. Eu saí da Factory e decidi empreender. Daí eu tinha aquela inocência, né, de que, nossa, como eu sou conhecida, logo eu já vou ter bastante trabalho e tal. E a gente passa pelo aquele período de 1 ano de todo empreendedor. Todo mundo gostava de mim só porque eu consegui a Ghost Factory. Ninguém gosta de mim de verdade. Não, é que era diferente, né? Por exemplo, assim, ali eu trabalhava com festa. Era um local que já estava pronto, né? Que já tinha a sua estrutura, né, montada, e eu fazia toda a parte de movimentação, porque a gente divulgava nas universidades, tinha os points, naquela época, de postinhos, de praça, que tinha, né, o que o pessoal gostava de ir. Então, eu fazia um outro lado. E a Patrícia, eventos? E evento é diferente. Evento, tu tá na administração. Né? Então, tu tem que assim, criar o ambiente. Tu cria o ambiente, que nem às vezes as pessoas, né, comentam, tu só organiza eventos. Não, eu não só organizo eventos, eu tenho toda uma responsabilidade. Além de planejar com o cliente, tem a expectativa dele, a gente tem que controlar o orçamento do cliente, ver a melhor forma de organizar o evento. Eu tenho que entender da parte estrutural, né? Se aquela demanda de iluminação que eu tenho, o espaço comporta aquilo, né? Se tem aquela capacidade de energia para comportar. Então, um evento é muita responsabilidade. E tu tá com eventos até hoje? Até hoje. Então, eu decidi empreender. O primeiro ano foi mais difícil. E aí, a gente já tinha tecnologia a favor, né? Assim, de redes sociais, da internet. E, por incrível que pareça, a maioria dos eventos, então, que eu peguei foi através de pessoas que não me conheciam, que me achavam nas redes sociais. Então, assim, eu tive a oportunidade de organizar muitos eventos, né, sociais, corporativos, que eu sempre tive essa mescla, assim, né, eu nunca, não era só do lado social, de organizar só casamento, 15 anos, os clientes me chamavam, como até hoje, para fazer uma inauguração, lançamento de um produto, participar de alguma feira, né. Então, foi uma experiência nova, eram duas coisas totalmente diferentes, assim, porque daí aqui, no meu negócio, um evento ele estava totalmente sob minha responsabilidade, né, de toda a estrutura. E como é que foi atravessar a pandemia fazendo eventos? Olha, Zambrano, foi um grande desafio, assim. Só imagino. Porque era, por exemplo, assim, eu organizo eventos e daí surge uma pandemia e o meu setor foi o primeiro a parar e agora que está retornando. Então, eu lembro que ali em março, né, eu já estava fazendo antes, em 2019, eu comecei a fazer mais cursos assim da área de redes sociais, de aprender mais, né? Que eu acho que tu sempre pode agregar no teu trabalho e daqui a pouco pegar outros trabalhos em função disso, porque eu sempre trabalhei com comunicação, até me formo agora em março em comunicação institucional, que é uma área que eu gosto bastante, assim. Então, fui aprender, né? Fazer essa questão, assim, de Instagram, das redes sociais em si, né? Como gerenciar, como, assim, toda a parte de estrutura disso, de marketing digital, tudo. E aí, quando estourou a pandemia ali, 20 de março, eu tinha alguns clientes que eu atendia já de redes sociais e mais a parte dos eventos que estavam agendados. E simplesmente do dia 20 de março para início de abril eu perdi tudo. Né? Daí tu tem que, como é algo muito atípico, tu que é da área jurídica sabe, né? Não é uma coisa que o cliente cancelou um evento, então eu tive que devolver valores também de eventos que eu já estava em andamento e tal. E lá pelo umas tantas começou aquela questão de live, né? E todo mundo dizia, tu é comunicativa, tu não vai fazer live, mas eu vou ensinar o quê?
né? Se eu não sei cozinhar, né, direito, eu brinquei porque tava todo mundo ensinando Cantar alguma coisa. não vou também. Cantar não dá, né? Eu vou correr com as pessoas. O que eu vou ensinar? Não vou falar agora de etiqueta ou de eventos no momento onde as pessoas estão com medo, né? Reclusas. Todos nós estávamos com medo, porque era algo muito diferenciado. Daí eu lembro que eu falei assim, pois é, né? E agora eu não tenho talento, né, para ensinar alguma coisa, fazer live e tal. Aí um dia eu sentada assim, eu digo, tá, mas realmente qual é o propósito do meu trabalho? Eu só organizo eventos, né? E aí eu me dei conta assim que não, que o propósito do meu trabalho era entregar alegria para as pessoas, né? Entregar felicidade, tu poder assim, ó, entregar emoção para as pessoas. Até me emocionei. Tô vendo? Que bom. É porque eu tô no caminho certo, né? É isso aí. Desculpa. E aí veio a ideia, assim, de criar umas caixas personalizadas, de flores, de presentes e tal, e dar continuidade àquilo que eu sempre gostei de fazer, né? Olha só. Que bom. Cadê a água? É rosa, tem tudo a ver com flores, com Sim. presentes. E aí foi muito legal, assim, a aceitação das pessoas. E aí eu lembro que a primeira que eu fiz foi o São João na caixa. Eu fiz com a Lia Monteiro aqui de Novo Hamburgo, né? E aí a gente montou todo um kitzinho com comidinhas típicas, daí eu decorei, daí a gente colocou umas bandeirinhas e vamos divulgar, ver o que dá. O pessoal assim adorou. E aí eu incentivei então eles fazerem em casa, se vestirem, né? Tipicamente assim de São João, e daí eles iam me mandando fotos, e eu postando, e daí eu digo, olha só, tu pode mesmo no meio de uma pandemia continuar fazendo aquilo que tu gosta e tu levar lá dentro da casa das pessoas alegria. Sim. Então foi muito diferente, que não era um evento, mas daí eu batia lá na porta, entregava uma caixa. Era um evento na casa da pessoa. Daí eu entregava uma caixa de aniversário. Tu vê a felicidade das pessoas, assim, sabe? Aquela E tu coisa. continuas fazendo isso? É que agora, como eu, graças a Deus também, eu acho que tudo é uma... A gente vai atraindo, assim, né? Quando a gente tem essa energia do bem, que eu brinco. Eu tive a oportunidade de iniciar uma nova atividade com o deputado Thiago Simon. Voltei à política. Voltou. Lá do início, Daqui a pouco né? vai voltar para uma delegacia. Aí voltei à política, né, através de um amigo meu, Jailson, de São Leopoldo. Me comentou que tinha uma vaga, daí eu mandei o currículo, né, fui entrevistada lá pelo nosso chefe de gabinete, Osiel. Porque a política é um grande evento. Sim. Constante. As pessoas acham que é só eleição. Não, política é um evento constante. E quem quiser falar com a Patrícia, quem quiser contratar para eventos ou qualquer coisa, como é que a gente te acha? Hoje, assim, ó, como eu tenho essa outra atividade, que é uma atividade que eu também estou gostando muito, Sim. é muito bom tu trabalhar com um político sério, né, como o deputado Thiago Simon, assim, está sendo um grande aprendizado. Eu estou fazendo fora do meu horário ainda algumas Sim. atividades, tipo final de semana, né? Então, os clientes podem acessar as minhas redes sociais, tanto o Face quanto o Instagram, que é @patriciarosaeventos, né? Ali também tem o link para o meu WhatsApp. E eu sempre, daí eu aviso, né, isso que eu ia te comentar da readaptação que a gente tem. Então, hoje, assim, eu ficava preocupada, eu tenho uma outra atividade, como é que vai ficar quando surgir um evento, ou coisa assim, eu vou conseguir conciliar, que hoje eu não posso pegar muita coisa. Sim, tu mas tem uma responsabilidade a cumprir na Assembleia. Mas hoje, uma ou outra no final de semana, assim, ou fora do meu horário à noite, eu posso conciliar, né? E aí os clientes se adaptam, porque eu digo, olha, eu não posso atender durante o dia, eu só posso atender depois das 7 da noite e final de semana. Acho que adaptação é a palavra agora no nosso pós-pandemia. Isso. De todo mundo. Isso, e eu acho que também é aquilo que a gente estava conversando antes, assim, ó, tu faz com carinho o teu trabalho e as pessoas, elas não se importam se tu vai atendê-las às 8 da noite ou tu vai atender no Sim. sábado. E foi muito Elas legal. vão te aguardar. Isso. Vão aguardar, sabe? Aguardar não, acho que a gente faz essa troca. Conciliação. Essa conciliação, né? Que está sendo muito Patrícia, legal. adorei nosso papo. Também. Pena que o nosso tempo aqui, eu disse, né? Ele vote. Boa. Muito Tava obrigado muito bom. pela tua presença. Eu que agradeço, Zambrano, né, esse espaço de poder bater esse papo. Desculpa a emoção, né? Não, emoção não se desculpa, essa é a coisa mais bonita. Isso significa que eu continuo assim, fazendo o que eu gosto. Tá conectada. Porque quando tu não te emociona com o teu trabalho, é porque tu não é mais aquilo Não que é é para tu aquilo. fazer, né? E agradeço a oportunidade desse bate-papo descontraído contigo, dos telespectadores que estão aí, né, e dividiram essa experiência também aqui com a gente. Eu disse que ia ser um baita papo. Patrícia Rosa, promotora de eventos aqui
no Conversa com Zambrano. Continue com a nossa programação da Vale TV.